Amém, queridos? Como é que vai? Tudo bem? Eu queria hoje ministrar algo muito importante para a sua vida. Nós estamos chegando já perto do final do ano. Estamos chegando já ao momento que muitos estão esperando uma promessa. Inclusive, nós estamos no ano da promessa. A palavra que Deus nos trouxe para 2012 é o ano da promessa. E falando de promessa, quem que nós poderíamos falar? De Abraão. Abraão, quando se fala o nome de Abraão, nós lembramos de quê? Promessa. E Abraão, ele estava aqui no capítulo 22, vivendo um momento da sua vida, que ele já estava com a sua promessa na mão, que era o seu milagre, Isaac. E chegou um momento, Deus quis provar a Abraão. É um momento difícil, né? Que muitos não querem viver esse momento de prova. E Abraão nos dá uns ensinamentos tremendos, quando aqui no capítulo 22, ele está subindo em direção ao Monte Moriá, que é onde Deus pede para ele pegar o seu único filho. Olha, Abraão, o filho que você ama, o filho que você gosta, o filho que eu te dei, e eu quero agora que você ofereça para mim. Amados, às vezes as pessoas perguntam, mas por que Deus falou para Abraão sacrificar Isaac? Interessante, Deus não aceita sacrifício de ser humano. Mas é que aquele momento, aquele momento de Isaac, Abraão, várias vezes, em vez de ele levantar um altar primeiro para o Senhor, do que aconteceu, primeiro ele fez uma festa, que o Isaac já havia desmamado, então em vez de ele levantar um altar para o Senhor, ele fez festa. E foi onde que Deus falou assim, peraí, vou chamar a atenção de Abraão, porque ele está mais de olho no seu milagre agora, a sua bênção, e foi onde Deus o chamou. Chamou Abraão aqui no capítulo 22, eu quero compartilhar com você, no versículo 3 em diante, diz assim, ó: levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos, e a Isaac, seu filho, rachou a lenha para o holocausto, e foi para o lugar aonde Deus lhe havia indicado. E ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse o seu servo, esperai aqui com o jumento, e eu, rapaz, iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Irmãos, interessante que Abraão, ele estava olhando para a promessa, ele não olhava para a situação que estava acontecendo. Nessa hora, muitos perguntam, mas Deus, por que está acontecendo isso? Ah, Deus, por que o Senhor está permitindo isso na minha vida? Não, ele simplesmente continuou olhando para a promessa, que era o seu filho. De repente você está aí no seu lugar assistindo agora e está dizendo, ah, Deus, por que minha vida está desse jeito? Deus não quer que você fique olhando para o problema, mas olhe para Ele, para o Senhor, que vai solucionar o seu problema. E aquele que vai trazer a sua resposta. E Abraão, ele aqui nos ensina que isto, ele fez o que Deus mandou, mas ele não olhava para o seu filho que poderia ser sacrificado, mas ele olhava para Deus, que é onde é a sua promessa. De onde vem o seu socorro? De onde vem a sua vitória? Querido, uma dica que eu te dou, não olha para aquilo que você está vivendo, olhe para o Senhor. Diz a Bíblia aqui que ele olhou para longe, ele viu de longe o monte. Então, ele enxergava o local do sacrifício, mas ele via a promessa. Deus entregou algo na sua mão. Deus não dá algo para tirar, Deus dá algo para permanecer. O que Deus dá é durável. Amém? O que Deus dá é durável. Olha aqui. No versículo 7, diz assim, quando Isaac disse a Abraão, seu pai, meu pai, respondeu Abraão, eis aqui, meu filho. Perguntou Isaac, eis o fogo e a lenha, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto, e seguiu ambos juntos. Interessante que Abraão, ele olhava para Deus, dizendo, olha, a provisão vem do Senhor. Esta hora não é hora de eu questionar, não é hora de eu duvidar, a provisão vai vir de Deus. Amém? Então eu quero aqui hoje que você entenda que existem momentos que é só você e o Senhor. Você veja que ele deixou os seus moços lá no pé do monte e subiu com o seu filho. Mas ele estava de olho na provisão. Ele sabia que Deus ia entrar com a provisão. Ele disse, Deus proverá.
Recebe do Senhor para a sua vida, que Deus proverá a sua vitória. Deixa eu orar pela sua vida agora. Coloque a mão, levante a sua mão direita que eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, esse irmão que está aqui nos assistindo, ele precisa de uma bênção, ele precisa de uma grande vitória. Só o Senhor pode prover, Senhor, isso que ele precisa. Pai, que os seus olhos estejam sobre a promessa, que é o Senhor. Que os seus olhos não estejam sobre o holocausto, mas estejam sobre o Senhor. Pai, abençoe esta vida. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a tua vida.